O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho vem muito bem para o dia de hoje, porque o Padre Léo era um pescador de almas, e bom pescador, não perdia peixe nenhum e pegava peixões muito grandes. Que tendo esse evangelho no dia de hoje, ele está dizendo para Betânia e para todos nós que estamos aqui, que todos nós, sem exceção, precisamos ser pescador de homens. Já já eu chego lá. Vocês viram o evangelho. João o Batista estava com seus discípulos e diz a 2 deles, mostrando Jesus: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2, a palavra de João tinha tanta força, tanta unção, que os 2 imediatamente começaram a seguir Jesus. Note, a palavra de João tinha tanta força, tanta convicção, tanta unção, que os 2 discípulos dele deixaram João e começaram a seguir Jesus. Jesus então se apercebe e pergunta a eles: A quem buscais? A quem estáis procurando? Eles ficaram sem jeito, porque Jesus tinha percebido, aquele de quem João disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se apercebeu, então ficaram sem graça. Daí deram uma respostinha qualquer: Mestre, onde moras? Só para disfarçar. Mas Jesus aproveitou a pergunta deles, disse: Vinde e vede. E eles vão, acompanham Jesus.
Como era costume, o mestre vai na frente e os discípulos iam atrás. Era interessante isso. Não iam ao lado, não iam conversando com o mestre. O mestre ia à frente e os discípulos iam atrás. Eles estavam se tornando discípulos de Jesus, eles que antes eram discípulos de João Batista, até chegarem no lugar onde Jesus estava. E a palavra de Deus diz que eles notaram que o tempo todo que eles ficaram lá com Jesus foi a partir das 4 horas. Nós imaginamos que eles passaram uma tarde inteira com Jesus. Entraram pela noite, aquelas noites quentes daquele lugar, e quando voltaram estavam totalmente diferentes. Daí o Evangelho faz um corte e diz que um deles, que tinha acompanhado Jesus, se chamava André, filho de Simão Pedro. Aliás, filho de Simão. E André não perde tempo. Ele vai à procura do seu irmão Simão, e vocês sabem muito bem, e ele, André, sabia muito melhor a cascadura que era Simão, um gênio difícil, cabeça dura também. Quando André chega, ele diz: encontramos o Messias, o Cristo. Nas palavras de André havia, como nas de João Batista, tanta força, tanta convicção, que Simão, que era durão, acompanha André e vai ao encontro de Jesus. E quando chega lá, Jesus logo diz: tu és Simão, filho de João. Doravante te chamarás Pedro, que quer dizer pedra. E nós sabemos tudo aquilo que foi Pedro. A melhor obra que André fez, mesmo se André tivesse levado só Simão para se encontrar com Jesus, e assim se tornar Pedro, André já teria feito a obra dele. Só que ele não ficou só nisso, não. Depois, mais tarde, ele fez muito mais coisa. Ele foi um grande apóstolo. Mas ele pegou o peixe maior, Simão, agora chamado por Jesus Pedro. E você sabe o valor da palavra Pedro, que quer dizer pedra. Ele é realmente a pedra fundamental da igreja, e ele o é porque André teve a coragem de ir até Simão, lhe falar a respeito de Jesus e de levar Simão para Jesus. Preste atenção naquilo que eu estou dizendo. Primeiro, João faz com que 2 de seus discípulos, André e João, vão à procura de Jesus, e eles têm o seu encontro com Jesus. Eles se empolgam com Jesus, reconheceram nele o Messias, o tanto esperado pelo povo de Israel. E a vida deles se muda radicalmente. Essa é a primeira. Um deles, André, vai a Simão, seu irmão, e lhe anuncia a mesma coisa. Encontramos o Messias, que é Jesus, o Cristo, e leva, e Simão aceita o convite e vai, e André leva Simão para Jesus, e torna-se Pedro. Esta é a sequência. Se nós andássemos mais no Evangelho,
nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 1 ainda, nós veríamos que no dia seguinte, Jesus se encontra com Filipe. E acontece um encontro igualzinho ao encontro de André e João. Ele fica empolgado com Jesus, ele reconhece que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, uma beleza. Filipe então vai a um outro cascadura, que era Bartolomeu, também chamado Natanael, e diz a eles: encontramos o Cristo, aquele de quem Moisés falou, Jesus de Nazaré, o filho de José. Oxalá ele não falasse Nazaré, porque Bartolomeu logo retribuiu com um palavrão quase. Pode vir coisa boa dessa Nazaré? Desculpe falar assim, como se alguém dissesse: pode vir coisa boa de uma São João. É ofensivo isso. Foi o que ele fez. Só que Filipe não desanimou, não. E diz ele então: vem ver, vem ver. E por sorte, Bartolomeu aceitou e vai. E quando ele chega, Jesus já dá um elogio. Eis um israelita perfeito, no qual não existe nenhuma falha. Ele ficou espantado com aquela maneira de Jesus falar. E Filipe também, porque ele conhecia bem quem era Bartolomeu, como ele era grosso, como nós costumamos dizer. E ele logo pergunta para Jesus: como é que o senhor me conhece? Foi quase um desafio. Grosso como ele era, ele fez um desafio: como é que o senhor me conhece? Desse jeito, num tom assim, e certamente mais bruto ainda. Mas Jesus, com toda a bondade, responde: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Daí Bartolomeu cai das pernas, pelo seguinte: as figueiras era o lugar onde os judeus iam para orar, porque as figueiras não eram como as nossas figueiras daqui, eram árvores grandes, como mangueiras, e os figos davam lá em cima, como as mangas. E debaixo daquelas árvores ficavam os judeus fazendo as suas orações. E certamente naquele dia Natanael tinha feito uma oração muito especial, ou então Jesus sabia que ele sempre ia para aquele lugar para orar, e orava bem, e se espantou a ele, de modo que diz: Rabi, mestre, és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, como é que sabes disso? E por que aconteceu tudo isso? Bartolomeu depois se torna o apóstolo Bartolomeu. Como é que aconteceu isso? Por quê? Como aconteceu isso? Porque Filipe teve a coragem de ir falar de Jesus para aquele homem bruto, grosso. Ele tem o seu encontro com Jesus e a sua vida se muda. Ele é virado no avesso. Meus irmãos, nós estamos diante de algo muito importante. Eu lhes falava no começo da homilia que o padre Léo foi, eu acredito que continue sendo, um pescador de almas. Ele não perde o peixe.
Ele conhece bem as águas onde pescar e conhece bem aqueles que devem ser pescados. Mas o Padre Léo não pode, não deve ser uma exceção. Eu começo por Betânia. E os de Betânia que estão espalhados por aí, dizendo: nós devemos ser pescadores de almas como o Padre Léo. E o Padre Léo foi pescador de homens, não só pelos programas dele, não só pelas pregações dele, foi sim, tanto assim que as gravações das pregações do Padre Léo não param, são 10 anos já, e elas estão no ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Eu sou um assistente assíduo das pregações do Padre Léo, me divirto com elas. Ele tem um jeito tão especial de pregar, que segurava a gente e depois trazia a verdade necessária. Mas não foi só com as pregações, não foi só com os programas A Tenda do Senhor, não foi apenas com o que o Padre Léo fez, andando por esse Brasil de norte a sul, pregando encontros da renovação carismática católica, congressos. Padre Léo, tu a tu, pessoa a pessoa, era um grande pescador de almas. Ele não queria perder ninguém. Qualquer um que ele encontrava, que estava precisando ser fisgado para Deus, ele o fazia. Aqueles que precisavam ser fisgados de novo, porque algum talvez escapou do anzol e 1000 coisas, lá estava o Padre Léo para fisgar de novo essa pessoa e trazê-la para Jesus. Mas eu quero dizer, o Padre Léo não pode ser uma exceção. Todos nós, a exemplo do Padre Léo, talvez você não tenha um palco como esse, talvez você não tenha um microfone como esse, talvez você não vá à frente de um encontro, de um congresso, mas você precisa no tu a tu, e no tu a tu é mais fácil. Você precisa ser um pescador, uma pescadora de almas. Pesque almas para Jesus. E eu pergunto, terminou 2016, quantas pessoas você conquistou para Jesus no ano que findou? É uma pergunta que mexe com a gente. Quantas pessoas então você vai trazer para Jesus em 2017? É um convite. O Padre Léo lhe diz, mesmo que você não tenha trazido ninguém, infelizmente, para Jesus no ano de 2016, eu convido você a sair não só com vara, com rede, e pescar peixões, e pescar em alto mar, para trazer, vocês estão muito próximos ao mar, para trazer essas pessoas de volta para Jesus, e aqueles que estavam longe, que eles sejam trazidos, e quem já foi de Jesus, mas escapou por alguma razão, que eles voltem, que eles retornem. Hoje é o dia de nós tomarmos esse compromisso com Deus e com o Padre Léo. Eu quero levar muitos, não só os dedos da minha mão, mais que os dedos da minha mão, dos meus pés, e mais ainda, de pessoas para Jesus. Os evangélicos usam muito essa expressão, trazer alguém para Jesus, levar alguém para Jesus, conquistar alguém para Jesus. É uma expressão nossa também. Eles usam bastante e fazem muito bem. Eles são sagazes em conquistar almas, e até de muitos católicos que acabam caindo nas redes deles e vão para as igrejas evangélicas. Não ponho culpa neles, não. Eles estão fazendo o que devem fazer.
bobos são os que caíram, estavam despreparados. Mas de qualquer jeito, não é isso que eu quero falar. Nesse ano, 2017, todos nós somos convidados, como André, como João, como Felipe, a trazermos almas para Jesus. Isto é urgente. O Padre Léo, me diziam as pessoas aqui em Betânia, e hoje cedo mesmo eu ouvir, ele teve 2 momentos. O Padre Léo de antes e o Padre Léo de depois. Ele foi sempre muito bom, muito reto, muito justo, mas tem um gênio difícil. E muita gente o conheceu no tempo desse gênio difícil. E as consequências, né, de um gênio difícil, você sabe muito bem. Ele estourava facilmente. Ele explodia até mesmo. Se ele tivesse visto o Droner andando aqui em cima, ele ia ficar bravo toda a vida e dizer: tira esse negócio daqui! Está atrapalhando a mim e atrapalhando o povo. Eu vejo que quem pôs o Droner fez com muito boa intenção, querendo captar as imagens do que está acontecendo, mas o Padre Léo era assim. Em pleno programa de televisão ele fazia isso, antes do programa ele fazia isso, depois do programa ele fazia mais ainda. E eu o conheci assim, e muitos de Betânia o conheceram assim. Mas chegou uma hora que Deus disse: Léo, basta. Eu vou levar você pelos caminhos da santificação. Eu que sou o Senhor, vou levar você pelos caminhos da santificação. Eu vejo todas as suas qualidades. Você é trabalhador, você é empreendedor, você tem uma boa vontade enorme, mas você, Léo, precisa ser santo. E eu vou levar você pelos caminhos da santidade, pelas trilhas da santidade. E você sabe que trilha é trilha, mesmo aqui em São João tem boas trilhas, elas são penosas. E Deus disse: eu vou levar você pelas trilhas da santidade. E levou. E eu conheci também a segunda fase do Padre Léo, onde o Padre Léo foi se tornando doce, bondoso, muito atencioso, sem nada de braveza, sem estourar, sem explodir. Mas muito mais do que isso, nos vários encontros que nós tínhamos na Canção Nova, nos nossos acampamentos, Padre Léo se hospedava em casa, tinha o quarto dele e era o quarto dele. Ele fazia questão. Mas por que fazia questão? Porque lá era uma verdadeira igreja, uma verdadeira capela. Eu vi o Padre Léo em profunda oração. Claro, ele nunca deixou de ser um homem de oração, mas ele era muito mais de ação, de empreendimento. Mas tornou-se um homem de uma profunda oração. E claro, Deus o foi levando, burilando. Você sabe que é preciso burilar uma pedra preciosa. Ela, como é tirada da terra, não tem valor nenhum. Ela precisa ser burilada. E burilada quer dizer todas aquelas lascas do que não é da pedra original. O diamante, por exemplo.
O diamante tem que ser lascado, e lascado, e lascado, e lascado, e lascado, até chegar a ser do diamante bruto no diamante precioso, pronto para ser usado. Deus queria o Léo, um diamante pronto para ser usado na mão dele. Digo mais, Deus queria o Léo, um diamante pronto para o céu. E um céu de fazer coisas admiráveis. Vocês conhecem muitos fatos que o Padre Léo tem feito do céu. Quantas graças, quantas bênçãos, quantas curas, quantas transformações o Padre Léo tem conseguido pela intercessão dele diante de Deus, e quantas pessoas agraciadas maravilhosamente por isso. Deus queria que ele fosse um diamante burilado no céu. E para acabar de burilá-lo, veio o câncer, a enfermidade. Eu posso falar disso porque Padre Léo estava conosco no acampamento de carnaval. E eu fiz a primeira pregação, ele fez a segunda, eu fui para casa, assisti a pregação dele pela televisão. Então, quando ele chegou em casa, eu fui para ele assim, muito animado, dando os parabéns. Ele disse: não, eu não me saí bem não, eu não consegui, eu me atrapalhei, as minhas ideias, a minha cabeça não estava boa. Você viu que eu fiz uma pregação mais curta? Falei: eu vi que você fez uma pregação mais curta, mas foi muito boa. Não, eu parei porque eu não aguentava mais. Era hora do almoço. Fomos almoçar. Ele até comeu bem. Estava ao meu lado, era o costume dele. Eu de um lado, ele à minha direita. Quando nós nos levantamos da mesa, o Padre Léo tomba do meu lado. Eu fui surpreendido, tive que segurá-lo. Ele era mais forte do que eu, mais pesado. Vieram os outros, socorreram. Graças a Deus, acionaram o nosso posto médico, que é bem pertinho. A ambulância foi acionada, 2 médicas nossas já estavam de prontidão, mais um outro médico. E fomos para a ambulância, para o hospital. E o estado dele era tão ruim, os médicos constataram, tudo que puderam fazer ali no posto médico fizeram, mas o estado dele era tão ruim que o médico e as 2 médicas estavam dispostos a, no caminho para o hospital, entubá-lo se fosse necessário. Já estavam de comum acordo, na hora que se desse o aviso, entrariam em ação para entubá-lo ali mesmo. Tal era a situação dele. Imagine só como é que o Padre Léo estava. Graças a Deus, chegamos ao hospital. Socorreram, mas também as notícias do hospital eram alarmantes. O câncer já tinha tomado todinho o Padre Léo. Não era um órgão apenas, não. Ramificou-se. Conseguimos, graças a Deus, uma possibilidade de ir para São Paulo, no INCOR. E foi até interessante que eu fui antes, que a ambulância vinha mais devagar. Eu estava na entrada do hospital, no lugar onde entravam os carros, ambulâncias e tal. Quando chegou a nossa ambulância, e aí nela, o Padre Léo,
Fizeram os exames nele, ali naquele hospital que é de primeira linha, e a coisa foi a mesma. Os médicos disseram que a situação dele era muito grave. Ele passou por várias cirurgias, vocês sabem disso. Ele sofreu muita dor, muita dor. Como é que chama esse remédio que se dá para tirar dor? Morfina. Nem morfina, você sabe melhor do que eu. Esquecimento. Nem morfina conseguia tirar a dor do Padre Léo. Mas que maravilha, gente! O Padre Léo não parou de trabalhar um dia no hospital. Ele fez livros no seu tempo de hospital. Não fez um livro. Ele fez livros no hospital. E porque houve uma bactéria nos seus olhos, ele não conseguia ver quase nada. Então, no computador, ele aumentava o máximo que podia as letras. Eram letronas enormes. Ele trabalhava no computador com aquelas letras bem grandes, mas fez livros sem parar. E o último livro que ele fez foi Viver em Betânia. Então, eu repito, falei ontem, repito hoje, pessoal de Betânia, comunidade de Betânia, consagrados de Betânia, esse é um livro sagrado. Você precisa mastigar Viver em Betânia, engolir Viver em Betânia, digerir e depois assimilar Viver em Betânia. Você precisa fazer isso, especialmente os mais novos que vieram depois do Padre Léo, nesses 10 anos, e também aqueles que eram novatos, quando ele ainda estava no nosso meio. Faça isso. Ali está o testamento do Padre Léo, ali está viver em Betânia, quer dizer viver em Betânia, como se vive, como se deve viver em Betânia. E ele está disposto a interceder para que isso aconteça. Mas veja, só a intercessão dele não basta. A inspiração é 10%, mas a transpiração, e todos nós estamos de certa maneira transpirando, né? Ou já transpiramos. A transpiração ocupa 90%. Então é parte sua. Pôr na boca, mastigar, engolir, digerir e assimilar, viver em Betânia, para que você realmente viva a essência de Betânia, que você viva o carisma de Betânia, sem fugir nem para a direita nem para a esquerda. Pelo contrário, você vai em linha reta naquilo que o Padre Léo apresentou. E é uma coisa muito bonita que eu falei ontem na missa das 6 horas da tarde. O livro ficou pronto na véspera do falecimento dele. Ele já não estava mais sentindo as coisas. Ele estava em coma. Mas a Célia, irmã do Padre Léo, pegou o livro, colocou no peito dele e disse: Léo, está aqui o livro, o Viver em Betânia. Ficou pronto, Léo, do jeito que você queria, porque ele queria muito e queria ver. Também a capa ficou do seu gosto, Léo. E falou tudo isso no ouvido dele. Você sabe que uma pessoa até mesmo em coma, explicam os médicos, ouvem. Muito provavelmente o Padre Léo ouviu isso, mas de qualquer maneira, ouvindo ou não ouvindo, este é um livro sagrado. E todos aqueles que querem ter uma vida sadia, uma vida em Deus, uma vida de acordo com aquilo que Deus quer,
Conheça esse livro, leia esse livro, faça o que eu disse a Betânia, mastigue, porque não é apenas uma leitura, não, mastigue, engula, digira e assimile aquilo que está nesse livro, para que você tenha uma vida de contínua santidade, como teve o Padre Léo. Que Deus pegue você, sim, que Deus pegue você e leve você pelas trilhas da santificação. Santificação também é assim, há uma parte de Deus, que é a inspiração, 10%, mas 90% é de transpiração, é daquele que está caminhando na trilha da santificação. Deus quer você santo, como que santo o Padre Léo. Deus quer você santo, como quis santo o Padre Léo. Deus quer você santa, como quis santa o Padre Léo. Seja, olhe para os céus, levante as mãos para o céu, e agora aplauda a Ele. Ele precisa, Ele merece. Estamos aqui, Padre Léo, à sua disposição. Estamos aqui, Padre Léo, queremos os caminhos da santidade. É muito mais do que um drone, é Ele mesmo. Louvado seja Deus. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra Senhor chamará, e descer para com Deus. Que luta devemos travar, um novo céu e na nova terra iremos morar. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa, e o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Levante seus braços e canta pra valer. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Senhor, nós pedimos agora por esses teus filhos e filhas, sim, pela intercessão do Padre Léo, nós pedimos, Senhor, que eles recebam agora porção dobrada do Espírito Santo, para que sejam santos. Sim, aquilo que que a santidade da nossa vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que santidade de vida, que homens, que mulheres devemos ser. Sim, Senhor nosso Deus, que eles sejam santos, verdadeiramente santos, como o Padre Léo foi santo e é santo no céu. Um dia também a sua beatificação acontecerá, mas agora, Senhor, nós temos a liberdade de pedir a sua intercessão e dizer que todos eles aqui, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, sejam batizados no Espírito Santo. Sim, um verdadeiro e intenso batismo no Espírito Santo, para que cheios do Espírito Santo, Senhor, possam
caminhar nas trilhas da santificação, Senhor. Todos nós precisamos caminhar nas trilhas da santificação. Concede, Senhor, isso a esses teus filhos, a essas tuas filhas, Senhor, aos pequenos, aos meninos e meninas, aos adolescentes, aos jovens, aos pais e mães de família, Senhor, que todos eles, aos idosos, Senhor, que todos eles sejam cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e batizados no Espírito Santo, eles possam, Senhor, caminhar nas trilhas da santificação e tornarem-se santos como o Padre Léo. Solta a sua voz, levanta seus braços. Deixa o Espírito conduzir a todos nós. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Aplaudamos o nosso Deus com toda a nossa força. Aplaudamos toda a milícia celestial, toda a igreja triunfante, a comunhão dos santos.